Ponto. Bem-vindo a essa aula de número 8, né? E esse tema, aquele 1%, às vezes você olhou aí na plataforma e falou, cara, o que será que o Júlio quis dizer com isso aqui, né? Por incrível que pareça, tem tudo a ver com a música e não tem nada a ver com a música, né? Vocês vão entender até o final de hoje, vocês vão entender porque que eu coloquei esse nome na aula, porque é uma aula que vocês nunca mais vão esquecer, né? Então, eu estava pensando aqui, essa noite eu devo ter dormido umas 5 horas no máximo, né? Por quê? Rolei na cama a noite inteira pensando com uma certa ansiedade, né? De estar aqui com vocês, uma certa ansiedade. Aquele frio na barriga legal, por quê? Porque essa aula, gente, é a aula que eu queria que fosse a primeira aula da Universidade UAI, né? Era uma aula que eu falo assim, cara, isso aqui é base da base. Só que o que acontece? A gente precisa ter uma metodologia, né? E para ter uma metodologia, qual que é a vantagem de uma aula ao vivo? A aula ao vivo tem a vantagem de, além de vocês poderem interagir, que eu acho sensacional, deixa eu só começar a compartilhar uma tela com vocês aqui. Além de vocês poderem interagir, eu também posso usar o que vocês estão precisando mais. Então eu pego a dor da maioria, o que o pessoal tem comentado comigo lá no WhatsApp ou nos grupos, e as primeiras aulas, além de um alinhamento expectativo, então quem está aqui a primeira vez, o objetivo, se eu pudesse dar um objetivo principal dessas aulas serem toda terça-feira às 8 horas da manhã. Já tem empresa mudando a forma de faturar, a forma de pensar, a forma de interagir com o time. Por quê? Porque se a gente não tira um tempinho uma vez por semana para fazer reunião, a gente simplesmente não faz, né? E como esse produto aqui foi feito para colaboradores, acaba que tem empresários aqui também, porque quer aprender a fazer a condução dessas reuniões, uma vez por semana é para a gente criar a cultura. Então, a primeira aula foi criação de cultura, né? Inclusive, eu acho que dá até para eu abrir aqui para vocês verem, para vocês entenderem a lógica aqui do negócio. Porque talvez esse começo da aula aqui seja até mais importante do que a própria aula em si, para vocês entenderem a lógica que está por trás dessa aula vir só agora. Minha vontade era que ela fosse a primeira, mas não dava para ser a primeira, por conta de metodologia, né? Com o meu time aqui, a gente segue uma certa metodologia que dá certo, né? Já tem dado certo, graças a Deus. Nos últimos 7 anos aí, nós temos formado muita gente para a área comercial. E eu vou mostrar para vocês aqui na tela, antes da gente... Ainda tem gente entrando, é bom que vamos fazendo a introdução aqui antes de começar no tempo. Eu vou abrir a plataforma com vocês aqui, só para mostrar uma coisinha aqui, tá? Para quem ainda não acessou a plataforma, gente, a Aninha está responsável por toda a parte de suporte, experiência do aluno. Inclusive, ela está fazendo o CS, né? O sucesso do cliente dentro das nossas empresas. Então, quem tiver com alguma dificuldade para acessar a plataforma, fala com a Aninha, tá? Inclusive, quem está assistindo gravado aí, provavelmente não está com dificuldade de assistir na plataforma, é só quem está ao vivo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem o negócio. Ó, compartilhei uma tela com vocês para vocês verem as aulas que nós já tivemos, para seguir a lógica aqui e a coerência dentro do que eu quero dizer. Então, o que foi a primeira aula, gente? Foi um alinhamento de expectativas, né? Esse alinhamento é quando eu compartilho. Quem não assistiu a aula 1, pelo amor de Deus, né? Arruma um tempo aí e assiste a aula 1, pelo menos. Por quê? Porque ali é quando a gente faz esse alinhamento, para entender o que vocês estão fazendo aqui, o objetivo dessa reunião ser diária, né? Por que o empresário está investindo em você? Por quê? Porque essa aula aqui é paga, né? Todo mundo que está aqui, quem tá aqui, o empresário está investindo um dinheiro, uma quantia considerável. Ou seja, a gente precisa ter retorno disso. Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante. A lei de Pareto, inclusive, o João me mandou um resumo da lei de Pareto ali, né? Inclusive, estou lendo, viu, João? Depois eu vou trazer para a galera ali um pouquinho do que eu aprendi com aquele resumo ali que você me mandou. Muito obrigado, viu, João? A outra aula, depois da lei de Pareto, ali nós falamos um pouquinho de esforço e resultado, a diferença de trabalhar e de se esforçar. Eu falei que eu não queria ser chamado de esforçado, né? Eu queria ser chamado de produtivo. Depois, na aula 3, quem tem medo de telefone tem que assistir a aula 3. Por quê? Porque é importante aprender a ligar para você conseguir se conectar melhor. E depois nós viemos com 4 aulas seguidas, um conteúdo mais denso, mais técnico sobre o WhatsApp. Por quê? Porque era uma dúvida geral, eu vi muita gente atendendo o WhatsApp de maneira errada, demorando a responder e tal. Então, com certeza, quem assistiu essas aulas já tem algum nível de resultado de receita nas empresas. Não tem jeito de não melhorar alguma coisa quem já aplicou essas aulas. Tanto que eu vi a Isabela estava me falando aí que ela assistiu mais de uma vez essas aulas, né? Por quê?
Porque é você incorporar essa cultura no seu time. Time sem cultura, gente, não vende, né? Então, vocês não têm noção de dificuldade que é, para mim, passar uma cultura empresarial que eu tenho colocado nas minhas empresas para vocês aqui, para vocês entenderem, né? Isabela assistiu 3 vezes cada um. Então, assim, já estou dando um spoiler. Quem marcar a aula como concluída, comentar a aula, engajar na plataforma, vai ter um top 5 lá que, de acordo com o treinamento de vocês, vão ter prêmios, brindes, né, e tudo mais ali para vocês poderem engajar. Diga, Samantha. Foi Isabela que me passou, né, Isabela? Foi a Isabela que passou no ranking, né? Nossa, pra você ver. Isabela Isabela. Não deu pra ver, Samantha. O objetivo era esconder mesmo. Você nem sabe que eu sabia que era ela. Eu estava imaginando que era ela. Mas eu te passo, hein, Isabela? E olha que eu tentei colocar as fotos do que eu anotei, que eu organizei, que eu fiz tipo um mapa do mapa dentro da plataforma e não consegui, viu? Aí, ó, tem gente que ficou post na comunidade. Vocês vão me contando lá o que vocês estão achando disso lá. Nós vamos estar disputando esse negócio aí, então. É, vai ter uma coisa aí. Vai ter um negócio bom aí. Mas, gente, então, na metodologia, para eu compartilhar uma tela do meu tablet com vocês aqui agora, na metodologia que nós vamos aprender hoje, para vocês entenderem por que eu chamei essa reunião de aquele 1%, né? Antes de tudo aqui, vocês conseguem imaginar o que vai ser o tema da reunião hoje? O que eu vou puxar de viés desse 1%? Se vocês quiserem escrever no chat, se você conseguiu imaginar, ou se você nem pensou, falou, gente, Júlio tá doido, né? Que nome estranho. Né? Inclusive, isso é uma excelente técnica de memorização, né? Se vocês entenderem aí, deixa eu aumentar os blocos aqui para eu ver mais gente, que eu não tô vendo quase ninguém. Aí, agora sim. Beleza. Tava aparecendo só 6 pessoas para mim aqui. Se vocês entenderem a lógica, né, de por que eu coloquei esse nome, vocês vão entender até o final da aula. Inclusive, hoje, no final da aula, tem um recado importantíssimo. Vocês não esqueçam. Ó, se eu estiver esquecendo o recado importantíssimo no final da aula, vocês me cobram, tá? Não deixa eu esquecer, não. Porque às vezes eu vou empolgar aqui e esqueço. Então, tem um recado importantíssimo que, inclusive, se não usar hoje, vai perder a oportunidade. E não é venda, tá, gente? É de graça, tá? Fica tranquilo. Não que eu tenha problema em vender, mas não é venda, não. É um negócio gratuito aí que vai rolar para vocês hoje no final, eu explico, tá? Seguinte, gente, vamos lá então? O que tem a ver? No chat aí, quem escreveu aí? Vocês entenderam mais ou menos o que é? Deixa eu ver aqui que vocês escreveram alguma coisa. Bom dia, Camilinha, tudo bem? Prazer revê-la. O livro Hábitos Atômicos fala sobre aquele 1%. Não é esse 1%, Iago. Eu queria mesmo saber se vocês estavam lendo o vídeo, mas se vocês estavam lendo o livro. Porque Hábitos Atômicos fala do 1%, da melhoria contínua de 1%. Mas não é esse 1% do Hábitos Atômicos, tá? Já vamos começar por aí. É outro 1%. E não é 1% do Wesley Safadão também, não. É outro 1%. Até o final, que eu vou explicar para vocês. Gente, existem 1% do que o Júlio investiu. Não é isso aí, Isabela. Não é. Existem, gente, alguns princípios, tá? Alguns princípios que vão nortear o nosso trabalho na área, não só na área comercial. Quando você começar a estudar e aplicar esses princípios na sua área comercial, na sua área de vendas, é impossível você não aplicar isso na sua vida. Por que eu tô falando isso? Porque todo mundo, inclusive eu convidei a Camilinha, não sei se a Catherine entrou aí, a Duda tá aí, a Gisele tá aí, né? Eu convidei a galera do meu time ali para estar aqui, por quê? Porque é muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo eu dar 1 minuto para cada um que trabalha comigo aqui, para eles contarem para vocês, a Catherine também. Então, vou pegar vocês de surpresa, viu? Cat, Camila e Gisele, né? E acho que as 3 aí pode dar 1 minutinho aí de relato. O que mudou na vida delas brevemente depois que elas entenderam o que é viver sobre alguns princípios comerciais? Eu dei um spoiler. Tem a ver com mudança de vida. Mas eu queria ouvir primeiro, preparar a Camila e a Cat que eu peguei de surpresa, a Gisele já está mais fácil ali. Gisele, eu queria que você relatasse aí brevemente o que isso é importante para você aí dessa aula de hoje. Eu sempre falo isso, né? Que os princípios e o processo da venda primeiro começou na minha vida. E não tem como a vida pessoal e a vida profissional estar desalinhado. Então, primeiro começa interno, para depois a gente passar para o externo. E aí, por isso que está dando certo, né? E tenho muito que aprender ainda, né, Juliano? Tem muitos, né? E são vários princípios, né, Gisele? O princípio do processo, por exemplo, é um,
né? O princípio do não justifique é um, o princípio do valorizar-se é outro, não fazer questão é outro, né? E assim, Gi, tem algum em especial que você gosta mais aí? Não fazer questão. Não fazer questão. Top. Inclusive, o não fazer questão, a base dele é o que nós vamos estudar hoje. Você vai entender por quê. Eu nem sabia, hein? É a base dele, é o que nós vamos estudar hoje. Então, gente, quem admira o trabalho da Camila, da Gisele, da Catherine, hoje eu vou revelar um segredo, né? É como se eu fosse abrir a caixa preta do que eu converso com essas meninas lá no privado, lá nos bastidores. E pasmem, não tem uma vírgula disso no Sniper. Isso aqui não dá tempo de falar no Sniper. Isso aqui é muito complexo. Por quê? Porque eu dependo de uma certa lógica para a gente falar disso aqui. Então, esses princípios... A Camilinha tá fácil aí? Camilinha, Catherine, quer falar? Estamos aqui. Então fala, Camilinha. O que mudou? A Camila tem 1 ano vivendo nesses princípios, né, Camila? É isso aí. Mas o que a Gi comentou é isso mesmo, não fazer questão, porque a gente se valoriza cada vez mais, né? Então, isso tem muito a ver com a segurança, tem muito a ver com essa reunião também. Eu tô medindo palavra para não dar spoiler, né, da reunião. Pelo amor de Deus, hein, Camila? Não vai estragar aqui o negócio. Mas esse assunto que você trouxe hoje, Júlia, é muito interessante, muito importante, que foi uma virada de chave para mim lá em outubro. E é só isso que eu vou falar. Top. Depois no final, se você quiser falar depois que eu já explicar, já vai. A Catherine consegue falar um pouquinho aí também? Acho legal elas falarem. Consigo. E aí, dona Catherine, o que isso aí mudou para você? Olha, mudou muita coisa. Assim, eu acho que o mais forte para mim está sendo não corromper o processo. Você ter a resiliência, ter a paciência de passar ali pelo processo. Show. Show de bola. E o processo, né? O processo subentende que são várias coisas. Então não dá para chegar para vocês aqui, só quando elas falam assim, não corromper o processo. Aí você vai perguntar, e o que é o processo? Né? O processo é o que nós vamos começar a estudar a partir de agora aqui. E o básico do processo é você ter um princípio. Se fosse uma indústria, gente, se fosse uma indústria de transformação, onde tem processo, consegue aquele processinho, existe uma ciência por trás daquele processo, não existe? É um engenheiro que estudou muito para evitar perda, enfim. E o que eu vou passar para vocês aqui, então, é essa ciência, a base para a gente não corromper esse danado desse processo. Tá? E por que eu vi que a Universidade UAI estava precisando dessa aula aqui, gente? Porque existe uma relação de Pareto, né? Vocês veem que tudo vai começar a fazer sentido, dos 80% e dos 20%. Esses 80% aqui, vamos desenhar 2 pessoas aqui, vocês sabem, quem foi comigo no Sniper sabe que eu sou excelente de desenho, né? Então tem 2 pessoinhas aqui, ó. Pessoa A e pessoa B. Eu quero escolher uma dessas pessoas para trabalhar comigo. Tá? Característica que eu identifiquei. Gente, se vocês não estão usando, né? Inclusive, eu estava pensando nisso. Se tiver alguém aqui trabalhando nesse ambiente, se o dono da empresa está investindo em você, e você veio através de uma prospecção, amigo, parente, indicação do primo, gente, já dá graças a Deus, tá? Aproveita muito que você está aqui ainda desse jeito. Por quê? Porque quem não está usando um psicólogo para recrutar, está de brincadeira. Está de brincadeira. Então, se você está aqui porque é amigo de alguém, é parente de alguém, alguém te indicou, dá graças a Deus, porque o mercado é muito amador. Por quê? Porque hoje você não usar uma empresa de psicologia, não usar o serviço lá da Carolina da CDO, e depois que já tiver contratado, você não usar o Iago, que está aí também não, e a Carol, gente, vocês estão de brincadeira. Então, assim, abraça a oportunidade de ter alguém investindo em você, mesmo sem você ter passado num processo seletivo formal. Por quê? Porque hoje o mercado não tem mais espaço para empresa que não está fazendo um processo seletivo formal. Tá? Não tem. Inclusive, assim, eu já sofri muito com isso. Quem é empresário e está falando aqui sabe o tanto que é difícil você contratar sem ter um norte, né? Porque falar que quer, gente, todo mundo fala que quer. Mas fazer mesmo são poucos. Fazer mesmo são muito poucos. Então, se você está aqui e não passou por um processo seletivo formal,
agradece e aproveita. Porque isso aí, esses dias aí, eu vou ser uma pessoa que vou bater na tecla disso até. Assim, para de dar murro em ponta de faca. Por quê? Porque existe perfil comportamental, existe uma pessoa que estudou psicologia 5 anos, sei lá, 4 anos, para conseguir mapear a pessoa certa no lugar certo, né? Então, realmente, a gente precisa entender isso aqui. Mas vamos supor que eu não estou usando uma psicóloga ou um psicólogo para me ajudar a recrutar, tá? Diga, Isabela. Ai, tá no mudo, Isa. Não estou conseguindo te ouvir. Não tá saindo seu áudio. Qualquer coisa digita ou sai e entra de novo. Ah, agora deve dar, acho que deu. No fone. É o que a gente falou no Sniper, né? Contrate devagar e demita rápido. Exatamente. E o Guilherme tá falando ali, ó, nunca mais contrato sozinho. Porque eu vi um estudo aí, eu acho que a Raíssa tava lá em São Paulo, né? Eu acho não. A Raíssa estava em São Paulo num evento com o Lucas Luco, não sei se vocês viram, cara, tá bombado, estourado, né? Não sei nem se ela entrou aí, que eu falei que era pra ela entrar. Se ela tiver aí, me dá um oi. E a Raíssa me mandou um dado de uma especialista em RH falando que quando você contrata errado, você rasga mais ou menos, se eu não me engano, de 18 a 20 mil reais. Quando você contrata errado, você rasga, em média, 20 mil reais. E aí, o que vocês acham de rasgar 20 mil reais? Né? E tem gente contratando errado, hein? Nossa Senhora. Então, gente, se você tá aqui e não passou por processo seletivo formal, hoje eu vou te dar uma chave aqui para você, inclusive, mudar muita coisa nessa valorização, né, de estar trabalhando aí com a pessoa que você está trabalhando. Por quê? Porque a tendência é o mercado ficar mais profissional para o recrutamento, se Deus quiser. Porque a gente erra muito, né, contratando sem psicólogo. Mas vamos voltar aqui, gente, para a gente concluir nosso raciocínio. A pessoa chegou lá na minha empresa e essa pessoa, ela é extremamente técnica. Ou seja, ela sabe vender. Ela sabe vender, é uma pessoa que já ganhou muito bem vendendo, já trabalhou anos no mercado de vendas, e aí eu pergunto para ela e falo assim, e aí, o que você sabe? A pessoa fala, eu sei tudo, não precisa me ensinar nada, eu sei de CRM, eu sei de processo, eu sei. E essa pessoa chega lá na minha empresa e me fala que ela é extremamente técnica. E eu posso escolher o lado B aqui, que é uma pessoa que tem um brilho no olho excepcional. E vou contar uma parada para vocês. É só isso que cada uma tem. Tá? Essa aqui tem brilho no olho e essa aqui é extremamente técnica. Só que essa aqui é só extremamente técnica. Essa aqui é técnica, mas é só isso. A Isabelinha já deu um spoiler ali, ó. Por que que ela... Gente, me fala uma coisa. Não vamos usar a resposta da Isabela para ser tendenciosa, não. Escreve no chat aí para mim. Se você tivesse que contratar hoje para fazer dinheiro na sua empresa, você precisa fazer dinheiro. Você contrataria A ou a B? Escreve para mim no chat aí. Bruninha B, Frederico B. Lívia B. Eu cheguei só com B. O Guilherme A. A maioria B, né? Vamos, gente, compartilha. Tem 50 pessoas, 60 pessoas hoje, gente. Recorde de audiência aqui hoje. Vocês digitam aí para mim, para eu não achar que eu tô sozinho. Gostaria de contratar uma pessoa que veste a camisa da empresa, mesmo que não saiba as técnicas B, porque eu consigo moldar ela. Gente, é aqui que a Universidade UI está entrando. É aqui o princípio básico de você estar aqui de manhã. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas extremamente técnicas. Extremamente técnicas. Mas que não gosta do que faz. Faz porque precisa fazer. Faz porque... Gente, quem aqui nunca teve um professor que era pós-doutor em Harvard, né? Não precisava nem ser tanto. Mas o cara era super inteligente. Mas para dar aula era uma porcaria. Você não entendia nada. Acho que todo mundo aqui já teve um professor assim. Você fala assim, não, ele é inteligente, mas ele não pode abrir a boca. Por quê? Porque tecnicamente ele é excelente, né? Porém, a técnica por si só não vai fazer a gente conseguir produzir. Então, quando a pessoa fala assim, eu já sei vender, eu já começo a ficar pé atrás. Por quê? Porque, cara, primeiro que eu não tô pronto. Até hoje eu tô estudando. Aí eu pergunto, você sabe vender? Quantos cursos você fez? Quantos livros você leu? Você entende disso e disso? Né? E não dá. O Guilherme, porque o Guilherme ele dá aula, o Guilherme faz parte do ecossistema da aula, ele quer intrigar, né, cara? Confundir, né? Mas é isso, gente. O brilho no olho
A gente não ensina. Então, como que eu treino essas meninas para elas falarem comigo aí? 80% emocional. E aqui tem uma outra coisa, porque a inteligência emocional está na moda, né? Então eu bolei essa noite, eu bolei uma palavra diferente aqui, né? E aqui, racional, técnico. Então, o sucesso das pessoas que trabalham comigo, por incrível que pareça, né, não está na técnica extrema. Por quê? Porque eu vi muita gente fazer venda. Ó, eu vi gente, zero técnica, fazendo venda só com brilho no olho. E eu vi muita gente extremamente técnica não fazendo nenhuma venda porque não tinha brilho no olho. Então eu vejo gente que não sabe nem o que está falando direito vendendo. Por quê? Porque brilha o olho. E eu vejo gente que não brilha o olho, que é técnico, não brilha o olho, não vende nada, né? Não consegue nem conectar com a pessoa direito. Então, existe uma competência, né, que eu pensei essa noite aqui para falar para vocês, porque quando eu dou aula, quando eu dou aula, eu estou masterizando o que eu faço sem perceber, porque hoje as reuniões com o meu time é tipo dirigir. Você não precisa ficar pensando para passar primeira, segunda e terceira. Eu entro na reunião e dou reunião para o time. Para vocês, como está cada um no nível, eu preciso pensar assim, pô, como que eu faço para isso ser metodologicamente entendível, né? Então, gente, se vocês forem fazer cursos de competências aí, vocês vão fazer uns cursos de competências emocionais. E se eu falar para vocês que eu conheço gente extremamente com inteligência emocional em dia, ó, ela tem inteligência emocional, mas ela peca, sabe onde? No comportamento. Isso aqui, gente, foi essa noite que chegou para mim. Eu pensando lá, fazendo um rascunho da aula de hoje, por quê? Porque tem gente que domina tecnicamente todas as ferramentas de inteligência emocional. Você pergunta, ela sabe o que é rapport, o que é espelhamento, ela sabe o que é como é que chama lá, meta-análise, ela sabe o que é PNL, hipnose ericksoniana, ela sabe o que é metamodelo, ela faz tudo. Ela pensa na pessoa ninja, né? Ela sabe tudo, mas pergunta se ela age. Pergunta se ela sabe aplicar na vida dela. Pergunta se ela consegue ter resultado com isso na vida dela. Então, gente, a reunião de hoje, esse 1%, tem a ver com isso. Adianta eu estudar inteligência emocional e ser péssimo em aplicar isso e atuar isso como um comportamento meu? Porque hoje a nossa reunião, gente, é sobre comportamento, não é só sobre emocional. Porque adianta eu ser inteligente emocionalmente e não agir? Não adianta. Ou quando eu sou... quando eu tenho que agir sob pressão, eu perco a razão, né? E aí eu também não tenho inteligência emocional e vira que é trem doido, né? Então o fazer dá mais resultado que o saber, concordo. Então, o Iago, inclusive, Iago, nós temos que programar sua aula, viu, velho? Vai ser uma aula online sobre isso aqui, né? Você pega os insights aqui, e aí eu que não estudei nem 10% do que você estudou sobre isso aqui, talvez você vai trazer termos mais técnicos até para eu aprender termos mais técnicos aí de como vocês estudam isso aqui na psicologia. Porque isso aqui, para mim, é 100% empírico. Eu vou treinar meu time para ele ter comportamento aliado com inteligência emocional em cima de uma reunião onde eu consigo pegar uma pessoa que tá brocochô, né? A Camila tomou meia dúzia de não e ficou triste. Aí ela entra na reunião, a testa dela tá franzida. Inclusive, foi essa brincadeira nossa aí na semana passada, né? E como a câmera tá ligada, você vê, as pessoas já fracassam aí, né? Já entra na reunião com a câmera desligada, né? Então, assim, quando você olha pra Camila e vê que a testa dela tá franzida, fala assim, opa, deu algum B.O. aqui. O que está acontecendo? O dia dela não deve ter sido bom. Aí você vai no CRM e vê que ela tomou 85 não na última semana. Não conseguiu entrar numa reunião. Ou seja, eu tenho que cuidar do comportamento e da emoção dela, não só do técnico. Porque o técnico, ele, por si só, ele não vale nada, gente. E aí, princípios, né? Voltando aqui nos princípios. Até aqui vocês estão entendendo, gente, a lógica aqui do negócio? Então, vai me dando um feedback no chat aí. Então, Júlio, se 80% está na emoção e no comportamento, posso afirmar que 80% das suas reuniões estão nas emoções e nos comportamentos? Sim. Sim, tem a ver. Quando você colocar Botox, aí vai ter jeito. Aí vai ter que ser só no CRM mesmo, né, cara?
Vai ter que ser só no CRM mesmo. Então, gente, o que acontece? Quem já me conhece há algum tempo sabe que eu fui frentista, né? E quando eu fui frentista, existia, e agora nós vamos começar a falar um pouquinho de comportamento, existia uma mentalidade envolvida no Júlio. Esses dias eu postei no meu Instagram lá uma foto minha quando eu era roqueiro, não sei se a Jennifer viu. Pensa num cara acabado, eu tinha até cabelo na época, né? Mentalidade. O que era a minha mentalidade quando eu era frentista, gente? Minha mentalidade era muito simples. Para mim, só ganhava dinheiro quem tinha QI ou quem tinha nascido rico, ou quem fazia alguma coisa errada. Lá em Araxá, a gente falava fichar, né? Esses dias eu fui encontrar com os amigos meus antigos, eu falei, não, fichei na firma. Falei, cara do céu, quanto tempo eu não escuto falar fichar na firma? Por quê? Porque a nossa mentalidade era de fichar. Inclusive, eu estava conversando esses dias, né, com um amigo meu, foi semana passada, e ele falou assim, cara, nos nossos pais e nossos avós, pensa aí, era motivo de orgulho para eles falar que estava 20 anos no mesmo cargo e na mesma empresa. Então, meu tio falava assim, não, eu sou almoxarifado da firma, tem 20 anos. E batia no peito e falava, cara, top demais. Gente, isso era nossos avós e nossos tios aí, tinha essa mentalidade. Exatamente, Jennifer, meu orgulho, né? A Jennifer falou, meu orgulho atual é aposentar com a minha empresa. Sim, mas o orgulho dos nossos pais e dos nossos avós é trabalhar e fichar num lugar que ia ficar o resto da vida era top. Inclusive, não precisava ter crescimento, plano de carreira, né? Era uma coisa que era muito mais para o lado da estabilidade, o salário pingando ali no final do mês e aquela sensação, né? Que hoje a gente interpreta aqui, que é de você estar preso numa gaiola recebendo alpiste, que foi a primeira coisa que o Flávio Augusto me falou lá na internet. Ele falou assim, cara, você está acostumando com o seu alpiste diário, mas você está preso numa gaiola. E aí, assim, quando eu vi um cara que tinha cartão preto, as meninas do comércio aí, né? Sabe lá as bandeiras do cartão? Então, quando eu era frentista, eu abastecia no posto e vi o cara que tinha um cartão Black, Infinity, eu jamais acreditaria que aquilo lá era para mim. Jamais. Falei, cara, eu nunca vou ter um cartão desse, preto, sem limite. Nunca pensei que eu ia ter. Né? E assim, e como que isso foi mudando? Eu fui para e aí nós vamos construir o raciocínio do 1% agora. É como se fosse uma escadinha, gente. Vou desenhar uma escadinha bem pebinha aqui, mas só para vocês entenderem. O Júlio Frentista, ele estava aqui, ó. Tinha nem começado a subir. E aí eu comecei a dar alguns passos aqui e eu virei aqui, ó, funcionário público. Várias pessoas vão morrer aqui, acreditando que chegou no máximo que podia chegar. Né? E aí eu comecei a estudar, que é o que vocês estão fazendo agora, minha mente expandiu, minha mentalidade foi mudando, e aí o que aconteceu? Eu entendi que eu podia passar para esse degrau aqui. E aí eu posso passar para esse degrau, mas sabe o que é doido? Se você começa a andar com gente produtiva, com gente que está estudando, com gente que quer ver você crescer, porque deixa eu vou contar um segredo para vocês que eu descobri, gente, nesse meio do caminho aí. Se a pessoa está te criticando, dá uma olhadinha que ela tem menos resultado que você. Porque pessoas que têm mais resultado que você, quando vê você se desafiando para subir esses degraus aqui, ó, elas te aplaudem, elas falam, faz isso mesmo, cara. Eu lembro direitinho quando eu falei que eu estava aqui na Caixa, né, que eu entrei numa reunião com a Elisa, esposa do Édio, e para mim era um absurdo sair do banco ainda, eu ainda estava com muita dificuldade de sair do meu cargo público, e a hora que eu abri o Zoom na época, né, reunião online, a primeira coisa que a Elisa perguntou, e aí, Júlio, já saiu do banco? A única pessoa que me falou desse jeito foi a Elisa. O resto, todo mundo fala assim, fica nos dois, vai dar certo os dois, né? E por que eu tô falando isso, gente? Porque aqui nós vamos subir uma mentalidade, não é de sair da empresa, não. É porque se você quer, lembra do ganhar, lá na primeira ou segunda aula, a Isabela tá especialista nas aulas, acho que é a segunda, né, Isabela? Que eu falei a diferença de ganhar salário, né? E de merecer. Gente, quem ganha salário, quem ganha alguma coisa é herdeiro, tá? Herdeiro ganha. O resto da gente merece. Então, você gera faturamento para a empresa que você tá, você vai merecer um aumento. E aí, pasmem, né? Se o empresário não crescer junto com você, ele te perde. Se o empresário não tá com a cabeça boa,
né? E você cresce mais que a empresa, inevitavelmente você sai da empresa. Não tem outro jeito. Então, gente, por isso que os empresários comuns não treinam, né? Porque eu vou treinar para o cara sair. Mas, na verdade, a pessoa sai porque não sabe liderar. Então, aí, né, o papel é nosso aqui. Gente, se eu falar para vocês que a hora que chega aqui nesse topo dessa escada aqui, vamos supor que aqui é a fase 1, né? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. E aqui é a fase 6. Fase 6. Se eu falar para vocês que à medida que você vai subindo as escadas, você descobre... Eu até perguntei para a Isabela ontem, né? Tem um gráfico que eu desenhei numa das aulas aí. Um gráfico muito simples e que é base para a aula de princípio de hoje. Que é o quê? Aquele gráficozinho, vocês lembram? Percentualzinho aqui, ó. Isso aqui é o que eu sei. Esse aqui, ó, é o que eu sei que não sei. Sei que não sei. E esse grandão aqui, ó, é o que eu não sei que não sei. Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei muita coisa. E aí, o que acontece? Eu preciso atuar em descobrir coisas que eu não sei. Porque é isso aqui que muda o nosso jogo. Só que se eu tô numa escada evolutiva da fase 1 para a fase 6 aqui, ó, vamos pegar uma corzinha vermelha, eu tô subindo essa escada. Aí eu descubro um jogo novo. Descubro um jogo novo. Eu sou esse bonequinho aqui. Se o jogo é novo, eu voltei para onde? Eu voltei para a fase 1 de novo. Sou faixa branca de novo. Então, cada desafio nosso da nossa vida é uma escadinha dessa. A gente nunca vai estar no topo em tudo, né? Tem coisa aqui que cada pessoa que estiver aqui vai conseguir me ensinar alguma coisa que eu nem sei que eu não sei. Com certeza, né? E tem o acha que sabe, mas não sabe, né? Bom, Eduardo, essa é triste, né, cara? O que acha que sabe, mas não sabe, né? Ainda tem um quarto público aqui nesse gráfico, né? E aí, gente, dito isso aqui, então vamos voltar aqui só para ver se vocês entenderam. Se 80% é emocional e comportamental, 20% é racional e técnico. O técnico dá para a gente ensinar? Dá. O comportamental dá para a gente treinar, ajudar a pessoa a enxergar, pegar os seus óculos e emprestar para a pessoa. Esse é meu trabalho. Quando a Camila entrou na empresa, ela não tinha a visão que ela tem hoje. Quando a Catherine entrou na empresa, ela não tinha a visão que ela tem hoje. A Gisele também não. Por quê? Porque o meu papel é fazer com que a pessoa enxergue o que está diante dos olhos dela, mas ela não enxerga. Você escreveu uma frase que me tocou muito no universo corporativo. Eu conheci um diretor de multinacional, ganhava super bem, e me falou assim: Júlio, eu entrei nessa e eu não vejo saída. E aí o Murilo Gun falou uma coisa que me conectou nesse cara, né? Nessa época eu até respondi isso para ele. Falei, cara, o fato de você não ver saída não significa que ela não existe, certo? Porque se você entrou dentro de um quarto, você entrou por algum lugar. Você entrou por uma porta, você entrou por uma janela. Algum lugar você entrou, né? A não ser que, né, não tem jeito de você entrar num lugar que não tem porta ou janela. Então, se você entrou, tem um lugar para você sair, não tem? Só que a gente não enxerga. E aí, cadê o 1%, gente? O que isso aqui tem a ver com 1%? Bora lá que eu vou explicar agora. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Então, o que eu faço? Eu faço reunião motivacional, ok? Mas não é reunião empolgacional. Você sabe a diferença de empolgacional com motivacional? Cadê o Iago para dar aula de motivação intrínseca para nós, Iago? Prepara aí, Iago, que você vai ter que falar do Trident e da motivação intrínseca, cara. Porque tem a intrínseca e a extrínseca, né? Toda motivação que eu entregar para vocês aqui é extrínseca, é fora de você. E se eu falar para você que a sua maior motivação é a interna, o máximo que eu vou fazer por você aqui é te deixar meio empolgado, como se fosse colocar um foguinho aí num palheiro, vai pegar um foguinho, vai parecer que vai acabar o mundo, mas no instantinho apaga, né? Agora, colocar fogo numa tora grande mesmo, que vai ficar queimando ali 3 dias, né? É só na motivação intrínseca, ou seja, interna que você tem. Que depois o Iagão vai explicar para nós esse trem melhor aí, né? Por quê? Porque o meu papel não é falar coisas para deixar você empolgado, né? Automotivação, isso mesmo, gente. Por quê? Porque, cara, aqui em casa tem uns trem que me motiva que não, beleza, pensa num trem que me motiva, é boleto para pagar. Eu acho um absurdo ter que ter uma terceira pessoa para motivar o Júlio a pagar os boletos dele, né? Eu acho um absurdo. Fala, Iagão.
E aí, Julião, você está me ouvindo? Demais, filho. Bom Tudo dia. bem? Então, essa questão da motivação intrínseca, né, a gente brincou lá aquele dia, mas é muito isso, né? Até na psicoterapia a gente trabalha isso com os pacientes, né? E tem uma linha que a gente pode chegar, né, como terapeuta, que dessa linha para lá é com ele. Então, você como líder, né, os gestores, enfim, os líderes de vendas é a mesma coisa. Tem uma linha que ele pode ajudar o time a estar motivado, mas tem uma linha para lá que é da pessoa. É a Isso. pessoa que vai procurar a forma de se motivar. Pensei aqui, Agão, com a sua fala. Se fosse uma linha, né, do crescimento da pessoa, né, vai ter um pedaço aqui que é comigo, vai ter um pedaço aqui que é com o psicólogo, né, ou com algum outro profissional, e vai ter um pedaço aqui que é com ele. Então, assim, cara, eu jamais, inclusive, eu falei isso pro Iago. Eu já cheguei para liderar do meu e falei, cara, vai buscar um psicólogo. Não é da minha competência de líder isso aí é um problema psicológico. Cara, você tem que ir pro psicólogo. Né? Inclusive, né, a Conce está trazendo uma solução sensacional para esse BO aí. Né? Por quê? Porque tem coisa que eu não tenho competência para atuar. Mas, por um outro lado, será que a gente está tendo competência para atuar como líder? Da nossa própria vida, pelo menos? Porque tem muitos aqui que não são nem... que são colaboradores. Mas espera aí, você está liderando sua vida bem? Você tá tomando frente dos seus próprios resultados? Né? E aí, gente, a reunião começa a ficar um pouquinho mais pesada agora. Por quê? Porque eu consegui fazer a introdução de por que eu estava ansioso. Então, se é emocional, eu vou ficar investindo muito tempo aqui. Claro que eu vou dar aula técnica para vocês. Inclusive, 4 aulas técnicas de WhatsApp, tá aí, é só assistir. Né? 4 aulas técnicas de WhatsApp. Claro que eu vou entrar aqui para dar uma aula de script de vendas para vocês. Mas, gente, sem script, com o emocional e o comportamento em dia, você faz venda. Você não precisa de script, não. É só você lembrar que existe uma outra pessoa do outro lado e estar motivado, né? Inclusive, o Flávio tem uma fala sobre motivação, e que eu gosto muito. Ele fala assim, uma pessoa que cometeu um crime passional. A pessoa foi lá, pegou lá o marido da esposa traindo, foi lá e matou a outra pessoa. É um absurdo, né? Falar assim é até pesado, né? Uma hora dessa da manhã, mas houve um crime passional. A pessoa que cometeu o crime estava motivada? Estava. Ela tinha um motivo para agir na cabeça dela que levou até a matar a companheira. Ou seja, motivação, gente, ela não é só positiva, não. Motivação, cara, é um motivo para você ter uma ação. Simples assim. Então, se eu tenho um motivo para ter uma ação, ela pode ser positiva ou negativa. Eu posso ser a maçã podre do time e tô motivando as pessoas a desistir. Porque a gente leva a motivação só pro lado positivo, né? Tem cheio de gente à toa te motivando a dar errado na vida também. Se você não excluir da sua vida não, você tá enrolado, né? E aí, gente, vamos passar para tal frase agora, que aí agora, para isso aqui funcionar, eu preciso de 60 comentários ali no Google Meet agora. Por quê? Porque isso aqui... Eu não sei se aqui tem jeito de fazer enquete, tem? Deixa eu ver. Enquete, tem. Conferir rapidamente a opinião do seu público. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Fazer uma enquete com vocês aqui agora. Beleza, achei. Coisa boa é ao vivo, né? Seguinte, gente, eu vou colocar uma frase, vocês vão ler ela 3 vezes antes de responder a enquete. Essa frase aqui, ela é importantíssima. Falamos de automotivação, né? Vamos ver se vocês entenderam o jogo aqui. Ó, se eu tiver 100% de certeza que eu vou dar... E aí dá certo, gente, entenda cada um com o que acha que é dar certo, tá? Se eu tiver 100% de certeza que eu vou dar certo, tem chance disso dar errado. E aí eu vou fazer a enquete. Não responde, gente. Lê 2, 3 vezes aí, 4 vezes. Ó, eu vou colocar aqui agora, ó, tem chance de dar errado? Vou ver se eu vou conseguir fazer vocês votar aqui. Apareceu para vocês aí? Então votem, gente.
Que é pelo menos 50 votos aí, porque tem gente que às vezes tá aí, mas não tá, né? Já tem 11. Bora, gente. Enquanto vocês não votar tudo aí, eu não vou seguir, não. Ó, estamos com 7-4, 8-5, 9-6. Tem gente mudando voto. 9-7. Quem não tiver conseguindo votar, se não tiver conseguindo votar, pode colocar no chat aí. 9-11, 10-12. Só 22 votos ainda. Vou esperar mais um pouquinho. Sim. Quem não conseguiu vai que tem. Se não agir, boa. A Kenner falou: não tem jeito de dar errado. Tem problema não, então deve ser por isso. Então, assim, ó. Tem que clicar no botão de atividades para abrir a votação. Tem um botão de atividades aí. O Rainer falou assim: ó, impossível de dar errado. Né? Beleza. Então, vou finalizar aqui. Ficou bem dividido, viu, gente? Na enquete ficou 14-13. Diz que a votação está no triângulozinho da direita. Né? Mas, assim, ficou bem equilibrado aqui. Eu vou finalizar aqui para a gente discutir isso aqui. Gente, o dar errado ou dar certo é muito relativo. Para mim é uma coisa, para o Alessandro é outra, para o Guilherme é outra, para a Laís é outra, para o Fred é outra. Mas nós vamos cada um com sua compreensão do que é dar errado. E eu tenho uma teoria para isso aqui. Não significa que eu estou certo também, né? Se quem quiser discordar, fica à vontade. Mas eu quero contar uma novidade para vocês, gente. Né? Na vida de adulto, principalmente na vida de quem está empreendendo, ou com empresa ou sem empresa, porque eu quero dar uma visão para quem é colaborador aqui. Você também é empreendedor. Porque você foi contratado para resolver problema e você vende as suas horas a troco de salário. Você pode aprender a vender suas horas mais caro. Se você for uma pessoa intraempreendedora, e entender essa frase aqui, você mudou. Não é que você vai mudar a sua vida, não, gente. Você já mudou. Você já mudou. Por quê? Porque se eu tiver 100% de certeza que eu vou dar certo, tem chance de dar errado, gente? O que vocês acham? Tem chance de dar errado, cara. Claro que tem chance. Sabe por quê? Porque as coisas dão errado. E vou falar para vocês, não é pouco. Não é pouco. Na área comercial, dá mais errado do que certo. Né? Tudo pode acontecer no meio tempo e não dá certo e errado. Tem coisa que dá certo, passa 2 dias e dá errado. Tem coisa que começou errado e você quer fazer dar certo. Tem tudo, gente. Agora, é viver num mundo de fantasia. Agora nós estamos em tempo de Barbie, né? É viver no mundo da Barbie, você achar que tudo que você for fazer e tiver 100% de certeza vai dar certo. Por quê? Porque isso é mentira, gente. Não acontece assim. Diga, Jenny. É aonde que, para mim, pega mais é a questão da inteligência e humildade. Se você não tiver inteligência e humildade, vai dar sempre errado. Mesmo você tendo 100% de certeza que vai dar certo. Tudo é possível, porque o mundo muda, tudo muda. Então, não tem como a gente ter certeza do amanhã. Agora, tem... E cadê o 1%, Júlio? Que dá nada desse nome dessa aula, né? Então, partindo do pressuposto que se a Laísa tiver certeza que ela vai dar certo, vai ter coisa que vai dar errado? Vai. Aí tem gente que confunde essa frase e fala assim, mas se eu não desistir, eu vou fazer até dar certo. Beleza. Ok, gente, eu concordo. Inclusive, eu sou a pessoa que vai falar para você não desistir até dar certo. Só que nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de tentativas e frustrações. Agora, gente, vem o tal do 1%. Que agora é a hora da, como diz a Jennifer, né? É a frase bugadora de cérebro. Né? Se eu tiver 100% de certeza que eu vou dar certo, tem chance de dar errado? Tem. Vocês querem a frase bugadora de cérebro? Igual, vou até trocar de página. Vou escrever ela para vocês aqui. É o seguinte. Se eu tiver 99% de certeza que vai dar certo, eu vou até assinar para vocês aqui, ó. Eu
Vou pôr até meu nome composto, assim, ó, Júlio Dário. Estou te afirmando que já deu errado. Imagina, gente, eu chegar aqui em casa amanhã, feliz da vida, trouxe pão quentinho para minha esposa, busquei o Estevam na escola, a Aninha chega para mim e fala assim, Júlio, deixa eu te falar um negócio, eu tava pensando aqui, eu sou 99% fiel a você, viu? Imagina eu chegar aqui com pão direitinho, quentinho para minha esposa, a Aninha virar para mim e falar assim, Júlio, tô grávida. Tô grávida, 99% de chance do filho ser seu. O que vocês acham? Então, gente, deixa eu contar uma paradinha para vocês. Se eu tiver 1% de dúvida do que eu tô fazendo, deixa eu contar para você, já deu errado. Pergunta para um empresário, um empreendedor que põe o negócio dele, põe o dedo na reta, ele é o último a tirar dinheiro da empresa, ele toma prejuízo. Pergunta se ele tem dúvida que um dia o negócio dele vai dar certo. Agora você, seu CPF, você tem certeza absoluta que você vai dar certo no que você está fazendo? Porque se você tiver certeza, 100% pode ser que dá errado ainda. Mas se você tiver aquele 1% do safadão, deixa eu te contar, você está perdendo tempo da sua vida. Por quê? Porque se tiver dúvida, 1%, vem o outro contexto aqui dessa reunião, que é 99%, em muitos casos, é igual a nada. Ah, Júlio, mas em vez de eu ganhar 100 mil reais, eu ganhar 99 mil, não é alguma coisa? Cara, em conceito financeiro, né, um realzinho ali não vai fazer tanta diferença, não. Né? Mas quem é comprometido com a meta, quem quer bater meta, se faltar R$1, ele dorme de cabeça quente. Ele fala assim, nossa, eu não alcancei a minha meta. Eu vi a Catherine fazer isso, assim, mês passado, né? Faltou um pouquinho para bater a meta e ela ficou inconformada. Financeiramente, aqui não dava diferença para ela nem de R$100. Mas, gente, a gente tem que cumprir o nosso papel. Vocês sabiam, gente? Mais uma novidade para quem não sabe. Muita gente não sabe disso. Essa palavra aqui, ó, performance. Performance. É difícil escrever, né? É isso mesmo, né? Essa palavra aqui é emprestada, sabe da onde? Do teatro. Esse negócio de empresa de alta performance, a gente pegou isso do teatro. Por quê? Porque o cara vai fazer uma peça, ele vai apresentar uma peça, ele tem uma performance. E o que ele teve que fazer para ter performance? Ele teve que ensaiar exaustivamente aquele papel. Cada um de nós aqui tem um papel. Eu sou o Júlio hoje, professor. Mas eu saio daqui, eu vou ser o Júlio líder. Depois eu vou entrar para o Júlio vendedor. Aí vai ter hora que eu vou ter que ser o Júlio amigo da Aninha, porque a Aninha tá precisando de um amigo. Aí depois eu vou ter que ser o esposo. Depois algum dia eu vou ter que ser o namorado da Aninha, né? Vou ter que ser amigo do meu liderado, tem hora. Tem hora que eu vou ter que ser inimigo de alguém, porque cada hora o Júlio tem que assumir um papel. E esse papel, gente, ele tem que ser representado. Ele é representado, né? É isso mesmo, a palavra é essa. E eu preciso ter performance. Por que essa reunião é virada de chave? Porque tem gente que está trabalhando hoje, batendo ponto, trabalhando 8 horas por dia, com dúvida de onde quer chegar. Se você tem dúvida de onde quer chegar com o que você está fazendo, qual que é a chance de você chegar? Assim, é uma doideira pensar nisso, mas eu consigo te afirmar que não tem chance de você chegar. Você vai passar, às vezes, a vida pensando igual o Júlio Frentista lá. Lembra do Júlio Frentista? Imagina se eu tivesse preso aqui, ó. Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Imagina. Só pode ser empresário quem tem dinheiro. Não, gente, a gente precisa entender qual que é o nosso próximo degrau aqui. Né? Então, o que é aquele 1%? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. 99% é ar, brilho no olho.
É isso. Se eu quiser sair, então, do ponto A para o ponto B, eu tenho que avaliar quantos por cento eu estou comprometido com o projeto. As meninas da Gama, quantos por cento vocês estão comprometidos com o projeto da Cássia? Porque a Cássia tá fritando a cabeça dela. Eu converso com ela tarde da noite, ela e o João, eles querem que o negócio bombe, eles querem crescer, querem ajudar mais gente, né? Cara, quer vender livro. Oh, olha que trabalho mais lindo do João, cara. Ele vende livro. Cara, você lê o livro, você muda sua vida com o livro. O que me trouxe aqui foi um livro, chama Geração de Valor. Eu li um livro, tô aqui com vocês hoje. Só que assim, gente, esse percentual de comprometimento aqui, ele é essencial. Então, agora vocês entenderam aquele 1%. O problema, gente, é esse 1%. Quem dera se ele fosse só vagabundo. Né? Porque vagabundo, né? Vagabundo é pouco. Para esse 1% aqui, vagabundo é muito pouco. Por quê? Porque ele parece inofensivo. Mas aí eu vou te falar, o dono da empresa vai pagar treinamento para você, você vai entrar aqui toda terça-feira durante 1 ano, você vai investir tempo, dinheiro em treinamento. E deixa eu te falar, se você não confia no seu taco, com 100% de certeza, não vai. Não vai. E aí, gente? Dúvidas aqui? Alguém discorda? Alguém quer abrir o áudio? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bugado ainda, Jennifer? Não, não buga não. Falei que isso não tinha no Sniper, né? Então, gente, o que é nosso papel como líder? Quem tá aqui como líder e quem tá aqui como quem quer ser líder? Né? A Maria Emília falou, essa aula bugou minha certeza, agora só tem certeza nas incertezas. E, gente, isso aqui buga mesmo. Por quê? Porque não tem nada na nossa vida que dá pra gente ter certeza absoluta. E é esse o conceito aqui. Se eu tiver 100% de certeza, pode dar errado, gente. O problema tá na dúvida do que eu tô fazendo. Imagina você passar a sua vida fazendo uma coisa que você tem dúvida. Fala, Camilinho. Foi bom esse comentário da Maria Emília, porque essa reunião ela é determinante para muita gente aqui. Vai ser daqui para frente, eu acredito que pode ser que nem apareça algumas pessoas aqui. Tomara. Assim, às vezes pro empresário vai doer, gente, mas eu vou falar para vocês. Tem alguém do seu lado que não tá 100% comprometido com você, é melhor vai embora mesmo. É melhor ir embora. E assim, e vai, gente, com o coração aberto, porque se você for fazer uma coisa que você tá 100% comprometido, você pode vender trufa, né, Camilinho? Você vai virar Cacau Show se você vender trufa. Por quê? Porque o Alexandre Costa, gente, ele vendia trufa e ovo de Páscoa como ninguém. Hoje ele é bilionário, ele planta o cacau, beneficia o cacau, distribui nas franquias dele, tem resort. Sabe o que ele fazia, gente? Vendia ovo de Páscoa, vocês acreditam? Ele fazia na casa dele. Será que ele tinha dúvida de onde ele queria chegar com um ovinho de Páscoa, gente? McDonald's vende sanduíche, gente. Tem noção, às vezes quem é vendedor tem medo, né, Camilinha, de falar que é vendedor, fala, eu sou executivo comercial, né? Imagina o dono do McDonald's falar assim, o que você faz? Não, eu vendo sanduíche. Eu vendo sanduíche. Só que ele tinha 1% de dúvida que ele ia ser um dos maiores vendedores de sanduíche do mundo. Não. Não tinha. Fala, Iagão. E para completar, só para completar um pouco, é porque essa questão do ter certeza que vai dar certo, por mais que ela possa levar a não dar certo, igual você falou, né, que não tem garantias, mas é porque essa cognição, né, esse mindset de vai dar certo, né, ou de acreditar que vai dar certo, influencia muito nas nossas reações. Então, minha emoção, meu comportamento, ele vai seguir a direção de como que está a minha certeza. Se eu tenho esse 1% de dúvida, eu vou ficar inseguro. Meu comportamento, que foi o que você falou, vai ser um comportamento de não conseguir render o que eu poderia. Então, começa muito aí, né, nessa questão dessa certeza de que vai dar certo, porque isso vai influenciar nas nossas outras reações, né? Faz todo sentido, Iago. Inclusive, você pode preparar essa aula aí, que nós vamos divulgar essa aula para você dar para a galera. Você já deve ter dado vários insights aí para você planejar, né? Porque, assim, gente, se eu começar a achar que tudo vai dar certo caminhando, cantando e seguindo a canção, quando dá errado, o que você vai fazer? Você vai desistir. E eu vi muita gente desistir porque deu meia dúzia de coisa errada.
Porque a expectativa era que ia dar certo. Pô, mas eu tô fazendo tudo certo. Pô, eu tô seguindo o script, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô me dedicando, trabalhando 12 horas por dia. E aí, quando o resultado não vem nessa circunstância, você desiste. E se você desistir, você vai chegar em algum lugar? Não vai. Então é o que o Iago falou mesmo. Nos dois casos é positivo. Por quê? Eu não tô falando para você ser medíocre, de jeito nenhum. Eu só tô querendo que você pare de acreditar em Papai Noel. Que você pare de acreditar que Coelhinho da Páscoa existe. Por quê? Porque se você achar que tudo que você vai fazer vai dar certo, você tá acreditando em Coelhinho da Páscoa. Você tá acreditando que vai chegar pulando, vai sujar sua casa com as patinhas de preta, vai colocar ovo de Páscoa escondido, e aí você fala, ô, Coelhinho da Páscoa teve aqui hoje, né? Você vai pensar desse jeito. É pensamento infantil. Por quê? Porque as coisas dão errado. Só que a gente não vai desistir quando der errado, a gente vai continuar, né? Diga, Camilinha. E isso tem muito a ver com o que a Gisele falou também, né? É respeitar o processo, porque dependendo da fase da pessoa, se ela recebe uma reunião dessa, ela desiste mesmo. Porque ela não aguenta. Ela começa num diálogo interno aqui, se é isso mesmo que eu quero, se eu estou no caminho certo, não acredita no que ela está vendendo, que aquilo é um benefício mesmo, e ela acaba desistindo. Exato. E olha que doido, né? A gente precisa ter essa certeza, gente, né? É muito importante, porque senão a gente fica com um resultado muito abaixo da média, às vezes anos, e não vou tomar a iniciativa de conversar com o meu líder, por exemplo, de falar assim, ó, não tô gostando muito, não tá muito na minha vibe mais, né? Por quê? Porque a gente se acomoda com isso. E aí a gente tem um time que não tá engajado, muito mais porque a gente não analisou os detalhes e ficou com medo de perder, que esse é outro princípio que nós vamos falar em aulas futuras, né? Quando eu tenho medo de perder, sabe o que acontece? Eu perdo. Eu perco, né? O português certo é eu perco, né? Então, deixa eu deixar vocês falar. Natália, pode falar Natália, depois o Igor, depois a Isa. Não, eu tava refletindo aqui sobre essa questão, né? Vai dar errado. Vai dar muito. E a questão de quem alcança é a certeza e é fazer até dar certo, né? Porque se a pessoa contar realmente que vai dar tudo certo, nossa, ela se frustra muito. E eu acho que é o grande, assim, todas as histórias de empresários que vale a pena serem contadas e serem lidas são de pessoas que fizeram até dar certo. O Elon Musk é um case desse. Nossa, ele é o cara do all-in, ele é. Ele tinha tanta certeza que ia dar certo, tipo, coisa que ninguém tinha, só ele tinha certeza que ele fez dar certo. Quem não leu a biografia do Elon Musk tem que ler, cara, porque ele chegou a pedir dinheiro para investidor porque tinha quebrado 3 vezes. O cara vem, não tem dinheiro mais, vendeu a empresa e tal. Só que aí, Natália, eu fico muito reflexivo da gente como líder aqui, como líder mesmo. Por quê? Porque pra gente que leu a biografia, pra gente que pegou padrão comportamental de vários empresários, isso é até meio óbvio, né? A gente, às vezes, fala, cara, mas eu não vou desistir. Mas, às vezes, a hora que... Por exemplo, a Camila me relatou que quando ela assistiu essa reunião pela primeira vez, ela quase desistiu. Falou assim, cara, não é pra mim. Aí, o que acontece? Aí é onde eu vou ter que entrar para uma conversa franca para saber, de fato, se é o que a pessoa quer. Porque se eu estiver procrastinando a decisão de sair de onde eu tô também, tá... Sabe o que vai acontecer, gente? É duro falar isso, eu falei que ia ser um chá de boldo, né? Mas sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai ser o colaborador fingindo que tá trabalhando e o patrão fingindo que tá pagando. E vocês vão viver essa relação péssima uma vida, né? A pessoa insatisfeita porque tá ganhando mal e o empresário achando que tá custando caro o salário ruim. Por quê? Porque tá os dois com dúvida. Eu não tenho dúvida que a Camilinha, né, já tomou tanta porrada, tadinha, eu não tenho dúvida que ela compra a via permuta do jeito que ela compra. Mas teve dia de eu bater nela e falar assim, cara, hoje vai ser Capitão Nascimento. Ela vai pedir para sair hoje. Mas aí, claro, né, que ela foi testada, né? A Gisele foi psicóloga dela nessa época. Então, nós conversamos. Por quê? Porque isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é princípio básico. Princípio, gente, a palavra é forte, mas eu vou escrever, vou deixar o Igor falar, para não passar muito tempo aqui, Igor e Isabela, tá?
Mas eu não posso deixar de escrever essa palavra não, porque ela é forte. Princípio, gente. Princípio não se corrompe. E quando alguém corrompe um princípio, ele prostituiu o princípio. E essa palavra não é novidade para ninguém, né? Por quê? Porque você está fazendo, às vezes, coisas só por causa do dinheiro. E aí, cara, se você está fazendo as coisas só por causa do dinheiro, qual que é a diferença sua para essa palavra aqui? Pesado? Pesado. É pesado. Mas você precisa ter certeza absoluta que você está fazendo o que você quer fazer. Tá? E crescer, né? Porque toda empresa que está pagando W tem potencial de crescer. Então, tenho certeza que dessa reunião, você que está me ouvindo aqui, você pode virar sócio de uma outra empresa aqui. Você pode virar sócio do dono da empresa. Mas você vai ter que entender que isso é possível, né? Fala, Igão. Ô, Julião, então, queria compartilhar aqui uma analogia que você usou esse ano, que foi uma virada de chave para mim, e acho que é interessante você contar um pouquinho, que é sobre a história do quebra-cabeça, né, cara? Também, que acho que faz todo sentido nessa aula aqui. Faz todo sentido. Vou contar ela depois da Isabela, que eu conto ela pra gente encerrar. Essa foi de uma live, né? Diga, Isa. Júlio, a primeira vez que a gente fez a imersão do Sniper e que eu decidi que eu começaria a minha empresa, na verdade, assim, eu tô 7 meses à frente, né? Que eu tinha planejado começar agora. Eu lembro exatamente do que você falou para mim. Falou assim, Isa, você tá pronta para errar? Foi isso aí. Você tá preparada para isso? E aí, ontem, inclusive, a gente teve a dinâmica da empresa com o Iago, né? A Conci tá aí com a gente agora. E uma das coisas que eu pontuei é que durante o processo, durante esses 7 meses em que eu estive à frente da empresa, assumindo todas as responsabilidades da gestão sozinha, agora eu estou delegando, graças a Deus, a vontade da equipe, a vontade de desistir da equipe foi muito grande, mas desistir disso não foi opção, porque eu não tenho plano B. É isso. E as pessoas compram isso da gente, né? A gente tem que ter essa segurança, né, Isa? E assim, isso que o Igor falou pra gente encerrar e eu falar da novidade, que eu não vou esquecer, né? É o seguinte, gente. Quem já montou um quebra-cabeça, eu não sou muito paciente com quebra-cabeça, não, mas tem quebra-cabeça de 1.000 peças, 5.000 peças e tal. E quando a gente monta um quebra-cabeça, gente, o que você faz? Você pega a caixa dele, né? Que tem um gabarito, que é a imagem que o quebra-cabeça forma, e geralmente você vai montar esse quebra-cabeça olhando um gabarito, não é? Você pega, olha o gabarito, pega a pecinha, geralmente quem manja disso monta pelas beiradas e tal, né? Vai montando a beiradinha do quebra-cabeça, com muita paciência. No futuro, ele monta a imagem que ele estava no gabarito. A analogia é essa que eu falei numa live que o Igor falou. E hoje é dia de você reavaliar, vocês que estão aqui, tanto quanto colaborador quanto empresário, reavaliar qual imagem vocês querem ter no futuro. De vocês, qual imagem vocês querem ter no futuro. Por quê? Porque nós temos vários saquinhos com várias peças de quebra-cabeça. Inclusive, cada pessoa que você convive tem um quebra-cabeça próprio dela que ela quer que você viva. Então, tipo assim, tem meus familiares que querem um quebra-cabeça de um jeito. Tem tal pessoa que quer outro. Tem meus liderados que quer outro. E tem o meu quebra-cabeça. Né? Quando eu vi essa analogia, eu estava no banco, eu olhei para a vida do meu chefe, falei, cara, eu não quero ter a vida dele. Então, não é esse quebra-cabeça que eu quero montar. Né? E aí, o que acontece? Se você pega uma peça, olha a analogia que o Igor falou que virou a chave. Você pega uma peça, você está claro qual que é a imagem que você quer formar no futuro. Você está claro para você qual que é a sua imagem, tá? Você pega uma peça, o quebra-cabeça é todo verde. Você pega uma peça vermelha. O que você faz com essa peça? O certo é você descartar. Joga fora. Você não colocar uma arma na sua cabeça, você não pega essa peça, não. Isso não tem a ver com a imagem que você quer ter no futuro. Certo? Sabe o que a gente faz, gente? A gente não tem a imagem formada do que a gente quer ser e nós estamos pegando peças de vários quebra-cabeças e querendo montar uma imagem que nem eu sei qual que é. Então, ou seja, eu tenho que saber qual que é a minha imagem e eu tenho que saber que peça que eu tenho que pegar. Aqui na Universidade UI tem empresa disponível para você ser dono dela se você quiser. Aqui tem.
Pelo menos é isso que eu vendo pra galera aqui. Quando a gente faz sniper, a gente fala isso, né? Só que será que eu tô enxergando essa imagem? Ou eu tô só batendo ponto e pronto? Tô só batendo ponto e achando tudo muito difícil, né? Tudo muito difícil. Nossa, difícil demais, gente, né? Então, gente, quebra-cabeça, gente, é muito sério. Eu tenho que saber a imagem que eu quero formar no futuro, tá? Eu queria convocar... Alguém tem mais alguma dúvida, gente? A gente passou 7 minutos ali. As aulas eu falo muito, né? Vocês me desculpem. Mas entreguei o conteúdo daquele 1%. Nunca mais vocês vão esquecer daquele 1%, vão? A hora que você entender que você tá naquele 1%, falou, opa, peraí, eu tô com 1% de dúvida, deixa eu reavaliar aqui. Gente, eu queria pedir para vocês hoje o seguinte. Cadê a Gisele? A Aninha tá aí. Inclusive, gente, a Aninha assistiu essa reunião recente, né? E eu vou confessar que foi muito massa a Aninha ter assistido essa reunião. Por quê? Porque nós nos reconectamos de uma certa forma de coisas que eu e minha esposa tinham esquecido lá de trás. Vocês têm noção tanto que isso é forte? Você lembrar por que você começou a namorar uma pessoa. E aí, a hora que você pega e lembra, você fala assim, meu Deus do céu, cara, tava esquecido. Na minha memória, eu não tinha lembrado de tudo que eu tive que abrir mão, de por que eu tô aqui. Eu tenho 100% de certeza nisso aqui, né? Então, gente, casamento é a mesma coisa. É a mesma coisa. Diga, Gisele, pode falar. Não, você me chamou, tô aqui. Conta aí da live de vocês hoje, que é imperdível. Todo mundo tem que estar aqui. Todo mundo tem. Tadinha, deve estar com os meninos lá. Não sei se você consegue falar, por isso que eu não falei para falar. Então, a UAI agora vai ter live toda terça-feira, é isso, Juliano? Terça-feira, que hora que é? 8? Às 20h30, às 8h30 da noite. E hoje com um tema muito legal, né? Como, né, dar à luz a um CNPJ. Eu e a Aninha conversou bastante, muito quando a gente vira mãe, né? A gente quer ficar mais com os filhos, quer empreender, e tem muita gente com medo de empreender. A gente vai falar um pouquinho como a Aninha saiu bancária, deixou o cargo público e veio empreender, que é um desafio todo dia, né? E como é o doula, uma louca doula, né, Júlia? Que tecnicamente sabia de parto, placenta prévia, enfim, veio empreender e realmente é um desafio todo dia. E aí eu não tô só no 100%, eu tô no 101, 102, 103, 104, porque quando eu falei isso aqui no começo, né? Eu acho que o processo, primeiro, é muito interno e dói, né? Porque às vezes a gente tem que eliminar coisas que a gente nem imaginava que a gente tinha que eliminar. Sim. Porque para a gente chegar nos nossos objetivos, realmente a gente não pode corromper o processo. E corromper o processo é seguir uma linha árdua mesmo todos os dias. E assim, né, Gia, eu tô pensando aqui, a galera fala, cara, como que você faz para achar a Camila? Como você faz para achar a Cat? Como que você faz para achar a Gisele? Vocês têm noção que a Gisele fala em empreender, gente, mas ela comprou o meu projeto. E de vez em quando ela fala assim, o meu projeto eu corrijo ela. Eu falo assim, é nosso. Por quê? Porque se você tá com problema de engajamento, gente, é porque as pessoas às vezes não comprou 100% do seu projeto. Então, deixa eu contar uma coisa. Aprende a vender melhor seu projeto também para a galera. Porque, para mim, colaborador também é empreendedor. Porque se meus colaboradores não forem empreendedores, eles não estão resolvendo problemas. Se eles não estão resolvendo problemas, eles vão ganhar pouco. Não tem como, gente. Essa conta não fecha. Então, assim, quando a Gisele fala em empreender, eu acho legal. Por quê? Porque ela está no mesmo patamar de vocês. No mesmo. Ela é colaboradora ainda, né? Mas ela tem certeza que ela, Camila e a Cat vão ser dona também. Por quê? Porque elas querem. Porque eu vendi isso e elas compraram, né? Então é isso que a gente precisa entender, tá? É nosso, é isso aí. Sander, pode falar, meu irmão. Julião, uma frase interessante que fica na minha cabeça, inclusive eu acho que foi você que me falou, não sei se foi você ou Danilo, há uns 4 anos atrás, quando eu vim para Uberaba, né, que a gente conversava, quando eu tinha muita dúvida das coisas e tal, o que eu faria, aí eu acho que era você mesmo, você falava, cara, se você tá com medo, vai com medo mesmo, mas se você tá com dúvida, para, repensa, dá uma analisada do porquê você tá com dúvida, que tem alguma coisa errada, mas você tá com medo, vai com medo mesmo. É isso aí, gente. Essa frase é muito forte. Ou seja, dúvida não dá, né? Não dá para ter dúvida.
E, gente, muito legal. Acho que a Aninha quer falar alguma coisa. Eu ali. entrei, pra vocês verem a vida real mesmo, porque de manhã aqui é assim. Por isso que eu entro com a câmera fechada. Eu tô aqui, mas tô em todas as funções. Mas o que eu ia falar foi o que o Sander falou. Porque, gente, a gente vai ter medo o tempo inteiro. E é muito isso que a gente vai falar, né? A gente vai ter medo o tempo inteiro. E aí eu sempre lembro, assim, que coragem é ir com medo, né? Não é ausência de medo. Mas não dá para ter dúvida. Então é isso. Se você tiver medo, vai. Mas com dúvida, não dá para ir. Então foi bem o que o Sander falou. Então, espero vocês. A gente colocou umas caixinhas de perguntas lá para poder a gente saber o que vocês querem saber mesmo, né? Para a gente ir gerando esse movimento na UAI, porque vai ter muita novidade por aí. Então, assim, quanto mais integrados e mais conectados com vocês a gente estiver, melhor. É isso aí, gente. Muito obrigado pela aula de hoje. Espero que tenha ajudado, pelo menos, a você ficar reflexivo sobre a imagem que vocês querem, né, ter na vida de vocês e ter colaboradores engajados aí no projeto de cada um de vocês, porque o objetivo aqui é dar mentalidade empreendedora para quem é colaborador. Por quê? Porque essas pessoas precisam entender que elas podem chegar onde elas quiserem, né? Mas depende muito, como o Iago falou, de uma automotivação, de uma vontade, de algo muito acima da média, né? E graças a Deus hoje eu tenho o privilégio de encontrar essas pessoas. Então hoje o meu papel é achar essas pessoas com muito brilho no olho. Aí vocês vão perguntar, Gisele, Camila e Catherine, já tinha vendido alguma coisa na vida? Zero. Hoje estão sendo marcadas aí nos posts falando que é as melhores vendedoras de Uberaba já, né? Cara, fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Imagina daqui 10 anos. Porque elas começaram ontem. Né? É base dessa reunião aqui. Tá? Beleza, galerinha? Eu vou parar de gravar aqui e só um minutinho para liberar vocês. Gravação, parar. E